Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Fatos em Foco com Dielson Mendonça pela TV Chapada do Araripe Internet. Veja nesta edição: polícias militar e civil fazem mega operação surpresa na Prefeitura do Crato na última sexta-feira, dia 27, cumprindo mandados de busca e apreensão por supostas fraudes nas licitações e outros crimes. E foram instaurados 2 procedimentos criminais para apurar uma suposta formação de quadrilha no âmbito da Prefeitura Municipal do Crato por conta de fraudes licitatórias e outros crimes contra a administração pública, e outro procedimento criminal para apurar crimes na lei de licitação e contra a administração pública no âmbito da Câmara Municipal. Depois o TCM foi a uma escola, Liceu Francisco José de Brito, e constatou que o feijão de corda de marca Fibra apresentava as mesmas características do almoxarifado da merenda escolar, também com a presença de insetos, entre parênteses, baratas vivas e mortas. E outras constatações do TCM através de fotos existentes na Prefeitura do Crato nos anos de 2013 e 2014, eu vou aqui citar algumas. Exemplo: contratação de doadores de campanha do prefeito Ronaldo Sampaio, mediante dispensas de licitação que apresentavam graves vícios. 2 exemplos desses são o advogado Leopoldo Martins e o posto Batateiras, tá? Contratação de empresa com alvará vencido, também mediante dispensa de licitação. Prorrogações indevidas de contratos decorrentes de dispensa. Em algumas licitações que o TCM analisou, ele encontrou diversos documentos sem assinatura, sem prazo de validade e sem data. Diversos atos de empenho, liquidação e pagamento foram realizados por pessoas sem autorização legal. O TCM também constatou que havia várias propostas de preços com formatação idênticas, o que levou o TCM a concluir, entre aspas, que foram produzidas pelas mesmas pessoas. Isso quem está dizendo é o TCM, não sou nem eu, tá? Realização de pesquisas de preços com empresas que possuem o mesmo quadro societário. Contratação de empresas mediante dispensa de licitação que não apresentaram documentos de habilitação. Indícios de superfaturamento nas rotas do transporte escolar. Locação de imóvel sem propostas de preço do contratado e sem o laudo de avaliação. A ausência de comprovação de diversos serviços contratados, merecendo destaque que em um desses, o contratado que o TCM não achou a comprovação do serviço foi doador de campanha do prefeito. Calcula-se que o valor das licitações investigadas chegue a mais de 3 milhões de reais. Um direcionamento explícito em uma licitação para assessoria jurídica previdenciária, em que o edital exigia que a empresa concorrente tivesse um advogado vinculado à OAB de Pernambuco. E coincidentemente o vencedor, a empresa vencedora, tinha um advogado da OAB de Pernambuco. Isso é um claro direcionamento na minha análise, porque você exigir que uma empresa para dar assessoria tenha um advogado de Pernambuco é algo que por si só fala. Veja a coletiva de imprensa completa nesta edição do programa Fatos em Foco, que está começando agora pela TV Chapada do Araripe Internet. A população da cidade do Crato foi sacudida na manhã da última sexta-feira, dia 27, ao presenciar dezenas de policiais militares e civis
munidos de armas de grosso calibre, que fizeram uma batida surpresa na Prefeitura e na Câmara Municipal do Crato. A operação, que foi batizada de Hora da Verdade, foi promovida pelo Ministério Público do Estado do Ceará e contou com as polícias civil e militar, que cumpriram mandados de busca e apreensão sobre supostas fraudes nas licitações no âmbito da Prefeitura e da Câmara Municipal do Crato. A força-tarefa foi composta por 9 promotores de justiça, 7 delegados e quase 100 policiais, que estiveram presentes durante a manhã executando os mandados que se referem a secretários municipais, empresários, membros da Comissão de Licitação da Prefeitura, advogados e um vereador. Foram apreendidos computadores, discos rígidos e pilhas de documentos. São apurados indícios de superfaturamento na contratação do transporte escolar e o recebimento, nos almoxarifados, de produtos diferentes e mais baratos do que os contratados pelo poder público. Além disso, segundo os promotores, o TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios, teria constatado a presença de baratas vivas e mortas na merenda escolar do Crato. Calcula-se que o valor das licitações investigadas chegue a mais de 3 milhões de reais, segundo dados do jornal Diário do Nordeste. O prefeito do Crato, Ronaldo Gomes de Matos, declarou à imprensa que não tem o que temer e que a sua gestão está pautada na verdade e no trabalho. Os 9 promotores de justiça realizaram uma coletiva de imprensa na tarde da última sexta-feira, dia 27, que você assiste agora na íntegra. Bem, pessoal, boa tarde. Meu nome é Igor Pinheiro, aqui Dr. Breno Rangel, Dr. Gleidson Alexandre, Dr. Saul Onofre, Dr. Davi, Dr. Francisco das Chagas, Dr. Daniel Lira e Dr. Davi Moraes. Eu estou como promotor respondendo pela 2ª Promotoria do Crato e foram instaurados 2 procedimentos criminais para apurar uma suposta formação de quadrilha no âmbito da Prefeitura Municipal do Crato por conta de fraudes licitatórias e outros crimes contra a administração pública e outro procedimento criminal para apurar crimes na lei de licitação e contra a administração pública no âmbito da Câmara Municipal. Então são 2 investigações em separado que desaguaram na operação de hoje, certo? Então vamos começar pela Prefeitura, que é o que de mais grave havia inicialmente na investigação. A investigação, ela iniciou-se tendo como base 2 processos no âmbito do TCM, tá? É o processo administrativo número 12917, dígito 13 e 15689/2013, em que o TCM constatou inúmeras irregularidades no âmbito da Prefeitura, que são tanto atos de improbidade quanto crimes, se confirmados, evidentemente. Nós iniciamos a investigação somente no âmbito criminal porque a promotoria que apura improbidade é outra. Por isso que aqui é só crime, tá? E dentre as irregularidades que o TCM apontou já existentes na Prefeitura do Crato nos anos de 2013 e 2014, eu vou aqui citar algumas. Exemplo: contratação de doadores de campanha do prefeito Ronaldo Sampaio, mediante dispensas de licitação que apresentavam graves vícios. 2 exemplos desses são o advogado Leopoldo Martins e o posto Batateiras, tá? Contratação de empresa com alvará vencido, também mediante dispensa de licitação. Prorrogações indevidas de contratos decorrentes de dispensa. Em algumas licitações que o TCM analisou, ele encontrou diversos documentos sem assinatura, sem prazo de validade e sem data. Diversos atos de empenho, liquidação e pagamento foram realizados por pessoas sem autorização legal. O TCM também constatou que havia várias propostas de preços com formatação idênticas,
o que levou o TCM a concluir, entre aspas, que foram produzidas pelas mesmas pessoas. Isso quem está dizendo é o TCM, não sou nem eu, tá? Realização de pesquisas de preços com empresas que possuem o mesmo quadro societário. Contratação de empresas mediante dispensa de licitação que não apresentaram documentos de habilitação. Indícios de superfaturamento nas rotas do transporte escolar. Locação de imóvel sem propostas de preço do contratado e sem o laudo de avaliação. A ausência de comprovação de diversos serviços contratados, merecendo destaque que em um desses, o contratado que o TCM não achou a comprovação do serviço foi doador de campanha do prefeito. Um direcionamento explícito em uma licitação para assessoria jurídica previdenciária, em que o edital exigia que a empresa concorrente tivesse um advogado vinculado à OAB de Pernambuco. E coincidentemente o vencedor, a empresa vencedora, tinha um advogado da OAB de Pernambuco. Isso é um claro direcionamento na minha análise, porque você exigir que uma empresa para dar assessoria tenha um advogado de Pernambuco é algo que por si só fala. Então esses eram os elementos iniciais de investigação do Ministério Público. Posteriormente, chegou ao nosso conhecimento um segundo relatório de fiscalização do TCM, que apontou mais irregularidades. O primeiro fato que chamou a atenção foi um grande esquema nos almoxarifados da Secretaria de Educação, em que, ao realizar o batimento do material existente em notas fiscais e o material existente de fato nos almoxarifados, constatou-se uma nítida divergência entre o que estava declarado como recebido e o que de fato tinha sido recebido. Citamos aqui, por exemplo, freezers. O município, em uma nota fiscal de 69.120, junto à empresa Casa das Panelas, teria contratado freezers da empresa Esmaltec, mas na verdade os que existiam no almoxarifado eram da marca Continental. Posteriormente, verificou-se em aquisição de fogões industriais no valor de 48 mil, que a marca indicada na nota era a marca Ativo, mas a encontrada foi a Latina Metal. Depois, panelas de pressão. Na nota fiscal dizia-se que a marca era Nigro, mas o que estava presente era a marca Ironte. Fogões, faqueiros, tá? Talheres, pratos. Mas o que causou mais indignação ao Ministério Público foi a vistoria da merenda escolar. E aqui eu vou ler para os senhores o que o TCM relatou, para que nós não tenhamos perigo de distorção do que está sendo dito. Abre aspas. Observou-se o quantitativo de 2,8 toneladas de feijão no almoxarifado, precisamente no dia 8 de abril de 2014. Ao ser inspecionado, constatou-se que a amostra continha insetos e grãos visivelmente estragados, em quantidade elevada e flagrante aos olhos. Está aqui o próprio TCM atestando isso. Tá? Merenda escolar estragada e com insetos. Continuou. Depois o TCM foi a uma escola, Liceu Francisco José de Brito, e constatou que o feijão de corda de marca Fibra apresentava as mesmas características do almoxarifado da merenda escolar, também com a presença de insetos, entre parênteses, baratas vivas e mortas. E outras constatações do TCM através de fotos. Então, esse foi o panorama inicial que levou o Ministério Público a postular as medidas que hoje foram cumpridas, né? Foram expedidos 51 mandados de busca e apreensão pela primeira e pela segunda vara do CRATO,
sendo que o único juiz que expediu esses mandados foi o doutor Renato Belo, já que à época o juiz da segunda vara, o doutor Maza, estava de férias. E no cumprimento das medidas hoje, constatou-se, pelo menos na visão do Ministério Público, mais elementos indiciários de supostamente atos fraudados de licitação e até coisas mais graves, como pessoas de comissão de licitação informando que jamais teriam participado de licitações e que os documentos chegavam prontos para serem assinados. Então esse é o panorama geral do que originou esta investigação do Ministério Público. Evidentemente que agora há uma força-tarefa de promotores que vai se debruçar sobre toda a documentação apreendida e evidentemente que podem ter novas consequências. Eu vou deixar o doutor Breno aqui falar agora sobre o que foi constatado lá na Câmara, que ele estava lá presencialmente, e eu acho que o que foi detectado na Câmara hoje merece registro com muita atenção de vocês. Doutor Breno. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, só trazendo que em relação à Câmara também foram expedidos mandados de busca e apreensão em razão de fraudes licitatórias, para a gente poder resumir aqui. Então a gente compareceu hoje, a gente chegou lá na Câmara hoje por volta de 6 horas da manhã, o primeiro servidor chegou mais ou menos 15 para as 8. A gente começou a análise pela sala da administração, colhendo algumas informações e os servidores aos poucos foram chegando. A sala mais importante que a gente adentrou foi a sala da contabilidade, onde se encontravam os procedimentos licitatórios e onde é que a gente pôde colher a maioria da documentação que foi importante para essa ação. O que foi encontrado lá que merece registro? Primeiro, foram expedidos, acho que salvo engano, eram 7 ou 8 licitações que a gente teria que apreender da comissão de licitação. Dessas 7, só 4 estavam lá. 3 sequer estavam na comissão de licitação. Foi perquirido o motivo e foi afirmado por alto, por alguns servidores, que deveria estar com o contador, mas ninguém sabia dizer o porquê que aquelas licitações não estavam ali. Primeiro passo. Segundo passo, a gente, em razão da ausência dessas licitações, a gente começou a dar uma olhada nas outras licitações e foram constatados outros indícios de irregularidades também, como fracionamento de licitação e suspeita de dispensa irregular, certo? Foram separadas essas licitações, também foram apreendidas. Além disso, foram encontradas 5 licitações do ano de 2015, todas elas revogadas, no dia 5 de março. Foi perguntado por que elas tinham sido revogadas e disseram que foi uma formalidade. Só que, ao analisar a documentação que lá estava, nós percebemos que alguns pagamentos tinham sido realizados, mesmo com essa licitação. Essa licitação ela sequer foi feita, só tinha os documentos, não tinha apresentação de proposta, não tinha absolutamente nada, mas alguns pagamentos já tinham sido feitos. Inclusive, nós encontramos documentos, folhas de pagamento, que em cima da folha de pagamento tinha devolvido. E a gente encontrou o comprovante de pagamento, ou seja, eles já tinham pago à empresa, mesmo sem licitação nenhuma, e como ela foi revogada, eles devolveram o dinheiro. Essa documentação também foi apreendida. Além disso, a gente descobriu que só foi feita até hoje na Câmara Municipal do Crato uma licitação em 2015, a qual também não se encontrava na comissão. Disseram que estava com o contador. A gente sequer teve como comprovar essa informação porque o contador não apareceu. Simplesmente não apareceu hoje na Câmara Municipal do Crato. Então, tendo em vista essa informação, nós passamos a analisar o que foi pago pela Câmara Municipal durante esse ano de 2015, porque se não tinha nenhuma licitação, a gente ficou curioso para saber o que foi pago. E a gente descobriu que houve vários pagamentos, pagamento de publicidade, pagamento de assessoria, que não tinha nenhuma licitação embasando, ou seja, então um pagamento totalmente irregular. Além disso, a gente perquiriu a licitação em relação ao contador, né? Que supostamente o contador está com as licitações e cadê a licitação de contratação dele? Não existe. Não existe também o contrato dele, né? Não existe a licitação da contratação dele, ou seja, a gente simplesmente não encontrou essa documentação, não conseguiu falar com o contador. Além disso,
dessas irregularidades, das licitações de 2013 e 2014, a gente já tem provas de que a comissão de licitação era só de fachada, que na verdade quem atuava era uma empresa contratada, que fazia toda a licitação, e esse fazia, que eu estou dizendo, eu não posso afirmar aqui no momento se ela montava ou não essa licitação, mas era uma empresa contratada que tomava conta de tudo, e o pessoal da comissão de licitação apenas assinava os documentos, assinava essa documentação. Inclusive a gente já tem prova nesse sentido. Mas o que eu posso dizer aqui? A gente encontrou nota de empenho e de liquidação, pagamentos de 2015 sem assinatura do responsável. Não tinha nem a assinatura do responsável pela folha, nem a assinatura do gestor, que no caso é o presidente da Câmara, absolutamente em branco, e os pagamentos já tinham sido realizados porque os servidores receberam em janeiro, porque eu perguntei na hora, e estava em branco lá a folha de pagamento. Ou seja, inúmeras irregularidades que a gente vai, como o doutor Igor disse, a gente vai se debruçar com mais cuidado para até analisar a culpa de cada um, o que pode ser feito, o que está irregular, o que não está, a gente vai analisar com mais cuidado. E aí, provavelmente, no futuro, a gente terá algum desdobramento, que aí só após a gente analisar essa documentação que a gente vai poder dizer. Então, basicamente isso. Pagamentos sem assinatura, licitação só tinha uma que não se encontrava lá, as licitações de 2013 e 2014 que nós olhamos estavam com indícios de fraude, acho que nós fomos apreender, não se encontravam lá. O contador, que supostamente é uma pessoa que teria conhecimento, não foi encontrado, foi ligado para ele, mas ele não apareceu. Então, por enquanto, são essas informações que nós temos, e aí nós temos a irregularidade que nós fomos constatar, que era da gestão de 2013 e 2014, e a gente acabou encontrando já a irregularidade da gestão de 2015, que é desse ano, que é a ausência de licitação e a ausência de pagamento. Basicamente isso que eu tenho, pelo menos agora, por hora, a falar. E aí, só finalizando e inteirando aqui vocês sobre o resultado das buscas, na casa do senhor Rafael Aureliano Branco, foi encontrada a importância de R$ 31.500 em espécie. Foram encontradas 5 armas de fogo na casa do vereador Luiz Carlos, incluindo uma arma de uso restrito, 1.40. O que mais de relevante foi apreendido? Fósseis, né? Fósseis também foram apreendidos. Documentos também de prefeitura, também na casa do Luiz Carlos. No escritório também. Tá? Então esse é o panorama geral. A causa... Algum outro empresário também teve busca e apreensão? Bem, foram 51 mandados, né? Houve cumprimento, dos que eu me lembro aqui, rapidamente. Escritório do advogado Leopoldo, escritório do advogado Luiz Carlos e na residência dele, residência do dono da farmácia Gentil, Rivaildon, Coplana, empresa Coplana. Eu vou dar todos aqui os requeridos para vocês, né? Que aí vocês anotam. Isso aqui é muita gente. Vamos lá. Foram cumpridos só 15 mandados hoje aqui no Crato, porque a Secretaria de Segurança Pública ela não tinha efetivo suficiente por contingências lá ordinárias dela de dar cabo a todos esses mandados em um curto período de tempo que a gente tinha para cumprir esses mandados. Tá? Os 51 todos eram aqui? Não, havia mandados em Fortaleza, Iguatu, Lavras, Mangabeira também, tá? Doutor, a informação que a gente recebeu foi de que o Ministério Público solicitou o afastamento do prefeito Ronaldo, que a Justiça não teria encontrado subsídio. Os elementos apresentados... Isso não procede. Não procede. Não, sequer chegou a ser pedido qualquer medida de afastamento do prefeito. Com relação às armas que foram encontradas na casa do vereador Luiz Carlos, nós conversamos com ele e ele alega que apresentou documentos ao Ministério Público e que as armas já teriam sido devolvidas. Não é do meu conhecimento. Até esse momento eu não recebi nenhum documento dele. Tá? Então os requeridos. E nem eu acho que ninguém aqui recebeu. Com relação à investigação, o professor disse que ela está em curso, né? Então, sim. Por enquanto, o Ministério Público não pode afirmar nada. Ele vai investigar para depois... Isso, o que existem são indícios a partir de constatações feitas pelo TCM
e constatações novas a partir das buscas. O que virá, só o tempo, tá? Para esperar. O doutor Leno disse que novas medidas Quem? disse que novas medidas poderiam ser adotadas, né? Essas novas medidas poderia haver um pedido de prisão preventiva das pessoas já investigadas? Bom, a gente primeiro tem que analisar o material, né? Como eu disse, a gente tem alguns indícios, né, fortes, a gente tem até provas de alguns casos, mas a gente vai ter que analisar crime a crime, porque prisão preventiva tem alguns requisitos, a gente vai ter que analisar se o que a gente tem de prova, qual é o crime que ele vai se encaixar, o que vai ser feito. Provavelmente também isso vai encaminhar para a gente deve mandar para a promotoria responsável pela improbidade, para também fazer essa análise, entendeu? E aí a gente vai fazer essa análise direitinho para saber o que vai poder ser feito. Agora, já até antecipando, né, em relação à parte criminal, em relação ao afastamento de prefeito, a gente sequer poderia pedir, porque a gente não tem atribuição. Porque a parte criminal em relação ao prefeito, a gente aqui não tem atribuição. Então, a gente, quanto ao prefeito, a gente não foi pedido nenhuma medida. Então, só... Em relação aos mandados, foram feitos 15, eram 51. Vão ser realizados ainda? Não. Os mandados que não foram cumpridos já estão peticionados para serem devolvidos na segunda-feira, porque não há sentido, tá? Então, os requeridos, só para vocês terem aqui nominalmente: Francisco Cristiano Barbosa Pinheiro, a priori assessoria; Coplana Planejamento e Assessoria Contábil; Comerge Comercial de Medicamentos Gentil; Francisco Rivaildon Teles Braga; BT Petróleo, Posto Batateiras; Mardon de Neves Construções; Locmed Hospitalar; Manuel Magalhães Neto; José Alves Lobo; Francisco de Souza Brasil; Jackson Ferreira Teixeira; Pedro Henrique Arraes do Nascimento; Robson V. da Silva; Leopoldo Martins Associados; Veritas Assessoria, Consultoria e Auditoria; Marissa Viagens e Turismo Limitada; Cristiano Meira Leitão; Jorge Érico de Alencar Braga Borges; Maria Edna Almino de Lucena; Rafael Aureliano Gonçalves Branco; Meire Sampaio Muniz de Camargo; Edio Oliveira Nunes; Carlos Antônio Souza Maia; Robério Alves Nogueira; Manuel Saraiva de Melo; Elisângela Rodrigues Leite Moura; José Muniz de Alencar; Rosiane Bezerra; Carlos Pedro Queiroz; Henrique Pinheiro Teles; Stefferson Ramalho de Lacerda; Charles Antônio Dória do Nascimento; Eduardo Sérgio Xenoforte. E é isso. Tá bom? O Rafael é engraçado. O Rafael é como secretário de governo. Tá bom? À vontade. Só uma observação. Foi perguntado aqui em relação à fase, enfim. O doutor Breno, ele falou aqui da questão das análises que tinham sido feitas lá em Ocos, quando nós vamos analisar a documentação da Câmara. Importante entender que essa análise ela é uma análise que está extremamente relacionada ao objeto da operação que foi realizada busca e apreensão. Na verdade, o que houve foi o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Não é uma análise conclusiva a respeito, né, enfim, se houve ou não crime, enfim. É uma análise apenas delimitada para se avaliar naquele momento que tipo de informação, de documentos, enfim, vão ser apreendidos ou não. E é claro que a partir de há necessidade de a gente fazer algum tipo de juízo de valor muito inicial. Então, as análises que são feitas, as conclusões que são colocadas aqui, elas seguem exclusivamente a princípio para realizar busca de determinados documentos e coisas que foram encontradas. Tá? Só para compreender que aqui não está fazendo imputação conclusiva a ninguém, né? mas cumprindo um mandado de busca que faz parte do processo de investigação e do colete de prova. Tá ok, pessoal? Vou fazer um acréscimo. Aproveitando que o colega aqui, Dr. Davi, colocou, essa investigação foi colocada, como muito bem colocada pelo Dr. Igor, ela foi iniciada já de algum tempo, uma investigação que há elementos que estão sendo observados, investigados e aprofundados, que redundaram no dia de hoje na necessidade de colheita de novos elementos para ou confirmar ou não alguns juízos de valor que vão se formando ao longo da investigação. Como o doutor colocou, não há ninguém até o momento colocado como acusado ou não. O Ministério Público está formando ainda o seu convencimento. Hoje, como já foi realçado aqui, foram coletadas provas importantes, né, sobre fatos da investigação, que poderão redundar, como já foi colocado, em novas
investidas investigatórias. E esse é um trabalho que faz parte da expertise do Ministério Público do Estado do Ceará e do Ministério Público Brasileiro. Vocês bem conhecem já as investigações que o Ministério Público faz há bastante tempo, todas muito bem sucedidas, muito bem feitas. A ação de hoje foi uma ação em que nós primamos pelo zelo pela legalidade, pelo zelo pelo respeito aos investigados, claro, respeitando-se também a necessidade de se confirmar ou não fatos que foram postos ou levados ao conhecimento do Ministério Público. E também faz parte de um esforço do Ministério Público Nacional, né, para no combate à corrupção. Não estou dizendo que há corrupção aqui ou acolá, que faz parte do combate à corrupção, ações que redundem nessas situações. Então eu quero deixar bem claro, como já foi colocado, que não se está imputando nada a ninguém. Estamos cumprindo o nosso papel institucional, né, que a Constituição assim nos conferiu, de investigar os elementos que nos foram, né, trazidos para saber se realmente procedem ou não. É isso. Só duas perguntas. A primeira é a seguinte: quando foram na casa do vereador Luiz Carlos, estava presente na casa? Estava não. Porque O doutor Gleis estava lá no posse de Luiz arma Carlos. Sem um registro é crime, ainda mais uma ponto 40. Foram apresentados alguns registros das armas de uso permitido, mas esses registros estão vencidos há muito tempo. E existe uma arma também apreendida de uso restrito, que é uma ponto 40. Certo. Outra, com relação, essa ação é uma ação do núcleo de tutela coletiva? Não, é uma ação da 2ª Promotoria Criminal, né, que pode, eventualmente, agora passar a ter o auxílio do núcleo. Com relação ao dinheiro apreendido, os senhores vão buscar a oriundidade desse dinheiro para depois devolver ou não para os seus respectivos donos? É só um dono, é só o senhor Rafael Branco. Evidentemente que ele vai ser chamado para apresentar as justificativas que ele tiver acerca dessa considerável quantia de dinheiro, porque eu tiro por mim, eu não tenho esse dinheiro em poupança, mas se eu tivesse eu não guardaria em casa, eu guardaria no banco. Então ele vai ter que dizer para a gente por que esse dinheiro não está no banco, não está declarado, de onde veio e para que ele serve. Tá? Isso aí, o correio da investigação é que vai esclarecer ou não. Na Câmara e na Prefeitura foram apreendidos equipamentos tipo computadores, HDs, tipo material? Na Câmara foram dois computadores, em relação a computador, né? E licitações e vários documentos. Da Prefeitura, da mesma forma, também foram apreendidos equipamentos? Prefeitura foram 6 HDs da comissão de licitação e dezenas de licitação. Foi ventilado, doutor, que na casa do empresário Ibaíldo Félix Braga, como foi mencionado aí, foi apreendido mais de 800 mil reais. Isso é Esse mentira. fato procede? Não Isso é procede? mentira. O que foi coletado que vocês conseguiram apurar hoje? Vai ser estipulado um prazo para vocês fazerem esse relatório? O que também pode dizer em relação a prazo? Assim, o processo penal ele não é tão taxativo quanto a ação de improbidade. Se fosse uma ação cautelar de improbidade, nós teríamos 30 dias e não mais do que isso para finalizar. No processo penal não há um prazo fechado, definido pela lei. Claro que aí a gente tem que seguir uma razoabilidade. Entende-se por razoabilidade no processo penal de 90 a 180 dias, é um prazo que se entende razoável para finalizar, até porque é muita documentação para ser analisada, a 180 dias. Nesse ínterim, as pessoas aí envolvidas podem se manifestar em sua defesa com o seu devido advogado? Nesse ínterim muita coisa pode acontecer. Tá bom, pessoal? Obrigado, boa tarde. Parece que o cerco está se fechando mesmo. O povo do Crato reclama há muito tempo dos graves problemas por que passa a cidade. Faltam remédios nos postos de saúde desde o início de 2013, problemas na merenda escolar, cidade esburacada com crateras enormes, dezenas de ruas semi-destruídas, como por exemplo a rua Vicente Leite, na Vila Alta, falta de desenvolvimento, além de uma verdadeira avalanche de denúncias de toda espécie
que estão sendo investigadas pela Justiça, como o chamado Mensalão Cratense, onde supostamente o prefeito teria pago R$50 mil a vereadores para desaprovar as contas do ex-gestor. Aliás, falando em administração, a grande desculpa do atual prefeito pelo retrocesso que acontece hoje na cidade do Crato é ir às estações de rádio e jogar a culpa na administração anterior. Mas lembramos que já estamos no 3º ano de gestão. No próximo ano já teremos eleições. E quase nada foi feito. A rigor, a única obra estruturante que está sendo executada no Crato hoje é a encosta do seminário. Projeto do ano de 2005, ainda do secretário das cidades Cartacho, execução do governo do estado com verba do Banco Mundial. Os cratenses amargam uma grande decepção que pode ser vista claramente nas redes sociais, como arrependimento pelo resultado da última eleição. Esperava-se uma era de desenvolvimento para o Crato, uma era de ouro, com uma votação recorde. Mas infelizmente o que se tem visto é apenas a marca do descaso, da falta de ações e da falta de perspectivas de crescimento para a cidade do Crato. E esta foi mais uma edição do programa Fatos em Foco pela TV Chapada do Araripe Internet. Veja outras informações no site www.blogdocrato.com, desde 2005 registrando todo dia a história do Crato para a posteridade. E para outros vídeos produzidos pela TV Chapada, acesse o site www.tvchapadadoararipe.com. Até o nosso próximo encontro.